A morte de Moisés e como Deus o enterrou. A simples menção do nome Moisés desperta diferentes imagens nas mentes de várias pessoas. A morte de Moisés é envolta em certo mistério na Bíblia. Sabemos que ele morreu aos 120 anos. No entanto, seus olhos não estavam fracos, nem sua força se fora. Apesar da idade, Moisés ainda estava em sua plenitude quando foi chamado para casa. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Maribá, em Quedes. Ele conduziu os israelitas até a borda de Canaã e teve um vislumbre da terra, mas não foi permitido entrar nela. No final da vida de Moisés, Deus deu a ele um vislumbre da terra pela qual havia deixado o Egito. Moisés subiu ao Monte Nebo, das planícies de Moabe, até o topo de Pisga. O Monte Pisga tem uma elevação de 4.500 pés, quase uma milha. Não são muitos homens de 120 anos que conseguem subir uma montanha quase tão alta e sobreviver para contar a história. Mas Moisés conseguiu, escalando com as mãos. Moisés não estava cheio de autopiedade. Ele sabia que iria falecer, pois Deus lhe havia dito. E o Senhor já havia designado Josué como seu sucessor antes de sua morte. O peso da responsabilidade de guiar a nação foi retirado de seus ombros pela primeira vez nos últimos 40 anos de sua vida. Ele podia dar cada passo e enfrentar a encosta com ombros aliviados. Ele estava bem ciente de que estava prestes a dar seu último suspiro a qualquer momento. Quando se trata do tema da morte, Moisés nos ensina que um crente não tem motivo para ter medo ou sair às ruas em pânico. A morte é uma parte inevitável da existência para todos nós. Antes de estarmos verdadeiramente preparados para viver, devemos primeiro estar preparados para partir. Portanto, quando estivermos prontos para partir, não devemos adiar e fazer isso imediatamente. Imagine a vista deslumbrante que se descortinava diante dele. Moisés olhou para fora e o Senhor mostrou a ele toda a terra. Gileade até Dan, Naftali, a terra de Efraim e Manassés, Judá até o mar ocidental, o Neguebe, a planície, o vale de Jericó, a cidade das palmeiras, tudo isso. Isso é o que Moisés estava antecipando, enquanto absorvia esta última festa visual da terra prometida, uma propriedade pela qual nunca mais colocaria os pés. Foi isso. Deus o queria em casa. Então o Senhor lhe disse: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei à tua descendência. Eu deixei você ver com seus olhos, mas você não irá para lá. Moisés, servo do Senhor, faleceu na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Moisés entregou seu espírito. Sejamos heróis ou não, todos alcançaremos o ponto em nossas vidas em que precisaremos deixar o corpo e passar para outro plano. Duas mensagens distintas surgem disso. A solidão da morte, não sua tristeza, mas sua solidão. Há uma diferença. A solidão sugere um vazio, uma busca vã por alguém mais. Solidão significa que ninguém mais vai junto. É isso que vejo aqui. É um voo solo. Você nunca leva um companheiro ao viajar pela morte. Você vai completamente sozinho. Tudo está bem desde que não tenhamos que ficar sozinhos. Talvez isso torne a morte tão assustadora para alguns, pois raramente estamos sozinhos. Por outro lado, Moisés está completamente sozinho no topo do Monte Pisga. Josué não pôde acompanhá-lo de forma alguma, e Arão já havia desaparecido na trilha rochosa em direção ao pico, onde não havia trilha discernível. Havia apenas uma figura solitária a ser vista. O próximo ponto que surge é a segurança da morte. Moisés morreu de acordo com a palavra do Senhor. A vida do homem chegou ao fim exatamente como Deus havia planejado desde o início. Moisés passou para a eternidade sozinho, mas em paz. O relato de sua passagem está contido nos últimos 6 versículos do livro de Deuteronômio, capítulo 34. A morte tem uma maneira de colocar as coisas em perspectiva adequada, não é? Que maneira de viver! 120 anos e sem precisar de óculos, 1 século e 1/5 e sem precisar de muletas. Moisés nunca ficou sentado numa cadeira de balanço, esfregando linimento e tomando suplementos. Você não pode deixar de se perguntar se aqueles hebreus que frequentemente resmungavam e o adoravam
o viam como um alvo conveniente, um para-raios para seu descontentamento. Será que eles o consideravam como uma espécie de homem distante e profundo de Deus? A resposta está no versículo 8, quando ele morreu, Deuteronômio 34, 8. Então, os filhos de Israel choraram por Moisés nas planícies de Moabe por 30 dias. Então, os dias de choro e luto por Moisés terminaram. Oh, como os israelitas sentirão falta do sábio conselho de seu falecido líder. Seu trabalho entre eles mexeu com suas emoções de tal maneira que levou um mês inteiro para lamentar sua partida depois que ele os deixou. Mas finalmente aquela manhã chegou ao fim. Isso deveria ser verdade em nossas próprias vidas. Após a morte, vem o sepultamento, e assim foi o caso de Moisés. No entanto, o versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre a carreira notável de Moisés. E o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Deuteronômio 34, 6. Moisés é a única pessoa na Bíblia que Deus enterrou pessoalmente. Você percebeu isso? O Senhor, então, ocultou o túmulo. O que o levou a fazer isso? Porque aquele túmulo teria se transformado em um santuário. Ainda estariam abrindo um caminho até o Nebo hoje, erguendo santuários, vendendo pipoca e amendoim, oferecendo vários passeios e talvez até mesmo dirigindo um bondinho até lá, com grandes placas proclamando o local de sepultamento de Moisés. Então foi ocultado. Judas, versículo 9, contém um dos relatos mais estranhos da Bíblia sobre esse evento. Judas escreve: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Apesar de seu grande poder, Miguel permanece completamente submisso ao Senhor. Os anjos justos têm uma classificação e são submissos à autoridade. Considerando a força de Miguel, a submissão do arcanjo a Deus é ainda mais bela. O fim da história. Todas as coisas têm seu encerramento adequado, assim como a história de Moisés. Desde então, não surgiu outro profeta em Israel que seja comparável a Moisés, a quem o Senhor pessoalmente conheceu. Isso se deve a todos os milagres e sinais que o Senhor ordenou que Moisés realizasse na terra do Egito, contra Faraó, todos os seus servos e toda a terra de Faraó, bem como devido a todo o grande terror e poder que Moisés exibiu diante de todo Israel. O famoso historiador e filólogo francês Joseph Renan disse uma vez de Moisés: ele é um colosso entre as figuras da humanidade. Renan estava se referindo a Moisés. A maioria de nós, ao ler essa parte do epitáfio e pensar em toda a enorme força e todos os milagres que Moisés realizou, tende a pensar que Moisés está em uma liga própria, intocável. Esta vida que observei se resume a apenas outro estudo teórico. Quase me zomba porque eu não sou como Moisés. Moisés era claramente único, mas ao final do dia ele era apenas um homem a serviço de Deus. No entanto, podemos obter muito ganho pessoal ao aprender sobre sua vida e passagem. Agradeço por compartilhar essa história significativa.